Boa, boa noite a todos. Vamos aqui começar mais um Dentro da UTI, tá bom? E só fazendo os últimos preparativos aqui. Muito bem, vamos começar aqui mais um tema hoje dentro da UTI. E hoje eu vou trazer um caso clínico, real, enviado para nós, tá? Para que você possa fazer a sua análise. Nós vamos fazer a análise desse caso aqui e tentar entender o que aconteceu dentro deste caso, certo? E principalmente como essa equipe pode lidar com esta situação, tá? Sem mais delongas, vou iniciar a leitura do caso clínico aqui, do caso de hoje. Foi enviado por uma equipe de UTI, tá? Se apresentou aqui como uma supervisão de enfermagem, tá? A supervisora enviou o caso. E, assim, para nós trazermos para uma discussão, e já deixo aqui lembrando que se você tiver algum caso dentro da UTI e queira compartilhar conosco, para que nós possamos discutir aqui, você pode enviar no seu direct, ou no direct aqui, ou eventualmente quem tiver meu contato pode enviar também, pode enviar pelo e-mail, não tem nenhum problema, tá? É só importante que você coloque um relato resumido do caso, do que está acontecendo, da sua percepção, certo? Nesse relato é importante ter os problemas do paciente, as principais comorbidades, o que você identificou de conflito, seja de comportamento ou não, tá? E como é que você identificou esse conflito, que aqui nós vamos trazer os comentários pertinentes, qual é a ajuda que você está precisando, tá? Bem, o caso de hoje se trata de um aparentemente conflito entre uma família e uma equipe de UTI, tá? Vou ler o relato para vocês e aí nós vamos fazer algumas análises bem importantes, bem relevantes deste caso, tá? O caso é de uma paciente que ela está internada no hospital há 62 dias, tá? Ela está há 62 dias no hospital, tá? É um relato bem rico, tá? Nesses 62 dias, ela internou por uma gastrectomia, uma retirada do estômago, tá? Essa retirada do estômago foi realizada devido a uma neoplasia de estômago, um câncer de estômago, tá? Localmente avançado, e depois seguiu para um ciclo de quimioterapia. A programação era seguir para o ciclo de quimioterapia. Fez a gastrectomia, ficou na UTI inicialmente por 3 dias e recebeu alta para a unidade de internação. Na unidade de internação, ela complicou com uma fístula digestiva, tá? Teve uma necessidade de ser uma reabordagem cirúrgica, tá? E retornou para a UTI, onde permaneceu por aproximadamente mais uns 5 a 6 dias, tá? No tratamento dessa fístula. Acontece que, depois do tratamento dessa fístula digestiva, ela saiu de alta novamente e complicou novamente com uma pneumonia nosocomial e retorna agora para a UTI, tá? O que acontece? Nesse seu terceiro retorno para a UTI, já se vão aqui algo em torno de 15 dias, ela já faz um quadro de sepse, tá? Uma infecção generalizada, tá? E nessa infecção generalizada, ela começou a fazer o seu tratamento de maneira oportuna, tá? Respondeu de maneira adequada, ficou com uma alimentação por via parenteral e recebeu alta novamente. E agora ela retorna pela 4ª vez para a UTI, nessa internação, tá? Devido a um novo quadro de infecção, só que agora um quadro de infecção pulmonar novamente, por um germe multiresistente. Faz um tratamento, evoluiu agora com uma disfunção renal, com necessidade de hemodiálise, uma disfunção hepática, uma disfunção pulmonar, tá? Hepática, renal, pulmonar e cardiovascular. 4 sistemas comprometidos, no caso, tá? Então, lembre-se, quando a gente fala de sistemas, é um conjunto de órgãos. Então, tem o sistema cardiovascular, respiratório, renal e hepático. 4 sistemas comprometidos. Acontece que, aí que agora a história começa a ficar um pouco mais interessante. Acontece que observou-se que a família começou a ficar um pouco mais estressada com a equipe. E foi feita uma conferência com eles para falar sobre prognóstico da paciente. E neste momento foi abordado pela equipe médica
sobre uma possibilidade de tratamento paliativo. Estou apenas lendo o relato, não estou fazendo nenhum comentário a respeito, tá? Apenas lendo o relato. Foi feita, então, a proposta de cuidados paliativos. Acontece que, quando foi feita a proposta, a família se recusou e começou a ficar agressiva com a equipe, dizendo que de maneira nenhuma ela iria, entre aspas, desistir, fecha aspas, da sua mãe. A equipe então ficou meio que sem saber o que fazer e continuou mantendo todas as suas intervenções. Contudo, começaram então a fazer questionamentos sobre absolutamente todas as condutas que estavam sendo feitas, solicitaram presença de familiares dentro da UTI o tempo inteiro. Os familiares começaram a perguntar todas as intervenções e agora em um tom mais agressivo com a equipe. Daí então, tem agora aqui um ponto importante dessa história, que talvez seja o ponto aqui que nós vamos tocar. Durante um dos boletins, uma das filhas, eram duas filhas, uma das filhas comentou que a sua irmã mais velha, que era a que aparentava ser mais agressiva, agressiva que eu digo, pelo que eu senti a palavra, ser mais incisiva nas suas reclamações, estava em pré-operatório de um câncer de estômago. Ou seja, o mesmo câncer que a mãe agora estava no leito, que fez uma cirurgia e que teve todas essas complicações, a filha está com um câncer semelhante e se preparando para operar nos próximos dias. E a pergunta, então, é o que pode ser feito num quadro como esse, tá? Observe aqui que o tema é complexo, por isso que eu falo que é necessário uma bagagem muito grande para conduzir situações complexas dentro dessa. Antes de tudo, é importante dizer, importante relatar que o que se vivencia numa UTI, os conflitos que ali estão diante de uma pessoa que está em processo ativo de morte ou está com uma doença grave com risco de morte, conflitos familiares se exacerbam ali dentro, tá? E essa pessoa que também está nesse cenário, ela também está em um preparo individual para o seu processo de morrer. Isso é fato. Às vezes, é impressionante como no Brasil nós não discutimos isso, não gostamos de discutir isso, tá? Em especial esses processos como um todo, porque acaba que é muito doloroso para nós falarmos de condutas antecipadas, do que eu fazer no meu corpo, ou do que não fazer no meu corpo, do que eu deixo, ou do que eu não deixo, do que eu quero, ou do que eu não quero. E até mesmo reflexões como essa entram em um cenário ético ao qual nós não estamos habituados a pensar. Como, por exemplo, o que eu posso fazer no meu corpo? Eu posso fazer, o corpo é meu, esse corpo aqui é meu. Eu posso fazer com ele o que eu quiser. É sua vida, que nós costumamos... Não, é minha vida, eu faço dela o que eu quiser. É mesmo? É assim que funciona? Então me diga uma coisa, se é assim que funciona, por que não é permitido o transplante de órgãos entre pessoas vivas e você, por exemplo, fazer uma doação do seu rim para quem você quiser, ou se você quiser também fazer a doação do seu coração e não quiser mais viver, eu quero doar meu coração agora. A vida é minha. Eu não quero mais viver, vou doar meu coração, vou doar meus 2 pulmões. E aí? Até que ponto a vida é sua? Então aqui, nós não vamos entrar nesse mérito, observa que ficam alguns pontos que ficam pendurados aqui para talvez temas futuros. E é importante até mesmo vocês, caso tenham algum tema futuro de sugestão, vocês podem mandar aqui, que nós podemos fazer temas avulsos, mas se você tiver também casos clínicos, vocês podem mandar, não tem nenhum problema. Mas qual é o ponto que eu queria abordar aqui neste caso? Primeiro ponto, abordagem sobre cuidados paliativos. Já falei em uma live anterior que é impressionante como nós abordamos de maneira incorreta a palavra paliação, inclusive por esse preconceito. Eu tenho evitado essa palavra em algumas conversas com familiares. Evitado porque já sai uma percepção de que parou de fazer, parou de tratar. E a equipe também tem essa percepção dessa forma. O paciente não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, não temos mais o que fazer. Então isso, de certa forma, leva a uma percepção antagônica do que de fato é o conceito de cuidados paliativos. E por outro lado,
Eu já vi correntes de cuidados paliativos que levam para um lado onde eu quero, entre aspas, humanizar ao máximo o processo de adoecimento e morte. A ponto de, inclusive, condenarem situações clínicas onde o paciente vá para uma unidade de terapia intensiva. Não entendo qual é o fundamento disso, ou qual é a base para que se chegue a uma conclusão como essa. Afinal de contas, onde o paciente deve morrer? Afinal de contas, de acordo com o nosso conceito cultural, onde é o lugar de morte de um paciente? Que está ou não em cuidados paliativos? É numa unidade de terapia intensiva? É numa unidade de internação? É em casa? É num pronto-socorro? É numa maca de pronto-socorro? É na calçada de um hospital? O que nós entendemos sobre um processo de morrer? Que todos nós passaremos por isso, infelizmente. E acaba que uma discussão como essa aqui, ela vem em um cenário que nós vamos chegar exatamente no ponto dessa família, tá? Essa paciente aqui, ela está em um processo, ela está com câncer de estômago e passou por uma série de complicações durante a sua internação e a sua filha vai passar pelo mesmo procedimento cirúrgico. O mesmo procedimento cirúrgico. Só aqui, nitidamente por esse conceito, por esse início desse processo aqui, já se observa um processo de transferência. Eu começo agora a criar uma identificação com aquele cenário. Eu começo a criar um cenário de espelho. Eu estou espelhando a minha situação futura nesta situação que ele está passando. Que o doente está passando. E quem está fazendo isso? A filha. A filha, ao fazer isso, espelhar a sua situação na situação da sua mãe, ela acaba agora entrando em um processo de sofrimento antes, um processo de sofrimento ao qual ela irá passar. Isso por si só já gera um estado de estresse absurdo. E agora entra um conceito. Eu estou em estado de estresse. Eu estou com a minha vida em risco. Se eu estou com a minha vida em risco, é ativado o meu sistema simpático. Fatalmente. Se eu estou com a minha vida em risco, toda vez que nós temos uma situação de risco, o nosso sistema simpático é ativado. E quando o sistema simpático é ativado, eu tenho um 30% a menos de fluxo cerebral, eu tenho um direcionamento de fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como coração e pulmões, e os músculos, porque eu vou me preparar agora para uma luta ou para uma fuga. Se eu vou me preparar para uma luta ou uma fuga, eu vou lutar ou fugir de alguém. Eu vou fugir de quem? Ou eu vou lutar com quem? Eu vou lutar contra uma doença ou eu vou lutar contra um profissional ou contra os profissionais que estão realizando o tratamento ou um tratamento errado da minha mãe? Este é o ponto deste caso. Então, o primeiro ponto, se eu fosse orientar aqui, é deixar claro na narrativa da equipe, orientar a equipe que, número 1, identificar essa segunda vítima que entrou agora nesse cenário, e essa minha segunda vítima que entrou agora com este caso, que se identificou com essa paciente, que vai infelizmente passar por esse cenário de uma possibilidade de morrer, ela agora se identifica com a sua mãe, dentro de uma unidade de terapia intensiva. E ao se identificar com a sua mãe dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela está passando por um processo de sofrimento. E ao passar por esse processo de sofrimento, ela entra num estado de luta ou fuga. E agora ela precisa identificar quem são os seus inimigos e quem são os seus aliados. E nos seus inimigos, ela percebe que a equipe está... Olha só a percepção de novo. A percepção dela é que a equipe está deixando de tratar a mãe, porque a equipe quer deixá-la em cuidados paliativos. E ela está com um conceito de paliação onde acabou ou deixará de fazer intervenção. Então, todo o conceito aqui que deve ser formado é no sentido de realizar uma intervenção que a equipe seja um aliado. A equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe médica seja um aliado no processo de doença, que é o inimigo que ela está passando. É muito importante fazer isso, e eu acho que talvez os nossos principais pontos de conflitos que nós vemos em situações como essa é como nós contamos a história. Eu repito e reitero, todas as lives eu venho falando isso. Nós contamos a história de maneira ruim. Nós contamos a história de maneira ruim.
E nesse processo todo, ao contar uma história de maneira ruim, nós levamos uma família a ter um sofrimento adicional. Infelizmente, nós podemos levar uma situação de luto, que eventualmente a família pode passar, ou no caso essa família pode passar, a uma situação de trauma, que é uma situação traumática. Tá? É importante deixar